É isso aí, ó. Shalom. Oi, Silvia. Shalom. Shalom, estão me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Que bom, que bom. Gente, a Silvia estava agora, ainda há pouco, numa outra live e saiu da live que estava para vir direto para a nossa. E eu quero te dizer que em Israel agora, 11 da noite, Silvia? 11 da noite. 11 da noite, então desde 10 horas ela já está fazendo transmissão e prontamente nos disse sim quando a gente fez esse convite. Eu quero te agradecer de coração, viu? A gente que teve esses dias, aqueles dias em novembro junto, pôde ver o quanto você é dedicada no que faz, o quanto você tem carinho em atender as pessoas e desde já, no meu nome, no nome da minha esposa, de todos aqui do Brasil que vão assistir essa transmissão, muito obrigado. Imagina, obrigada a vocês pelo convite. Antes de a gente começar a live, eu me lembrei que o Estado de Israel ele dá aos peregrinos um certificado, né? Olha Sim. que bacana. Eu guardei esse aqui com muito carinho. Pessoal, eu vou pedir a Silvia para falar um pouquinho sobre isso aqui. É muito bacana quando você vai em Israel, você ganha um certificado de peregrino, né, assinado aqui pelo prefeito de Jerusalém e pelo ministro do Turismo. Fala para a gente um pouquinho, Silvia, como é que o governo de Israel vê o turista? Porque assim, a gente fica encantado como eles tratam bem os turistas aí em Israel. Então, o turismo em Israel, embora ele não seja o carro-chefe da economia israelense, tá certo? Mas, como Israel, ela tem todo esse apelo que é único de ser a terra da Bíblia, né? A terra onde Jesus nasceu, a terra da promessa e tudo isso, Israel recebe muitos turistas de todo mundo o tempo todo, né? Então a gente procura a cada ano que passa estar melhorando os serviços, a infraestrutura, enfim, para que as pessoas possam, né, ter o melhor tipo de impressão do país e também a questão de tirar das pessoas o medo, né, de virem para cá. De Verdade. achar que é um país que tem guerra, de que tem terrorista na rua, né? Mal sabem as pessoas que é o país mais seguro do mundo, É verdade. tá Eu me senti certo? mais seguro em Israel do que em Belo Horizonte, onde eu nasci. Né? Então, assim, Israel está super preparado. É um país de guerra, então aqui está todo mundo preparado o tempo todo, né? Em Verdade. relação a câmeras, a GPS, enfim, a tudo. Eles têm toda um procedimento de segurança, né? Um protocolo que é feito. Verdade. E isso daí possibilita que a gente viva em paz aqui dentro de Israel. Silvia, deixa eu te fazer algumas perguntas para o pessoal te conhecer melhor. Queridos, quem vai em Israel, se tiver a possibilidade, tem que ser guiado pela Silvia. É. Assim, nós temos que aproveitar essa uma hora para sugar, porque tem muito conhecimento. Você está em Israel há quantos anos? 20. 20 anos. Que bacana, que bacana. Então, você hoje vive em Israel, mora em Israel, se casou em Israel. Qual que é a Sim. principal diferença que você sente em viver em Israel e viver no Brasil? Nossa, é toda a diferença. Não tem comparação de Israel com o Brasil em nenhum sentido, né? Nenhum sentido. É uma mudança muito grande de tudo, né? De idioma, de cultura, de mentalidade, de comida, de tudo, né? Então você passa por um processo de adaptação. Não é assim que você chegou ontem em Israel e amanhã, né, já está dominando o negócio, tá certo? Não é assim, né? Não é simples. Não é assim. Imagine você que aí no Brasil as pessoas mudam de um estado para o outro, já ficam morrendo de vontade de voltar, Verdade. né? Então você imagina mudar de país dessa forma, tá certo?
Exatamente. Exato. Silvia, como é que está esse momento de pandemia, de Covid-19? Como que isso chegou aí em Israel e como é que está sendo? Então, Israel tomou medidas, na realidade chegou é, em fevereiro, tá certo? Israel começou já a tomar medidas, então já a partir do dia 14 de março, a gente já parou de trabalhar. Israel fechou as fronteiras, fechou o aeroporto, né? E começou a ter medidas de restrição para a população. Aham. E chegou mesmo a ter momentos que nós tivemos 4 toques de recolher, onde a gente não podia sair nem à rua, Teve o tá lockdown. certo? É total. Não é assim de pode ir no supermercado, nem no supermercado, Olha só. tá? A gente teve 4 dias que foi dessa forma, toque de recolher mesmo, a partir das 5 da tarde às 5 da tarde do outro dia, Uhum. e com supervisão da polícia e do exército. Se a polícia pegasse na rua, a pessoa primeiro ia ser interrogada porque ela estava na rua, e aí se não fosse, não passasse no critério, ela seria multada, tá certo? A multa chegava até R$ 5.000. Meu Deus. Exatamente. Então, assim, essas medidas foram muito fortes. Israel cancelou tudo, escola, tudo, dentista, nada funcionava, né? Então, a partir da semana passada começou uma abertura gradual. E segundo o primeiro-ministro, até dia 14 de junho, se tudo continuar dessa forma, Israel vai abrir internamente. Certo. Agora, para voos de turista, a gente ainda não tem previsão. Uhum. Tá certo. Então, baseado no que você está me dizendo, até as atividades religiosas, aspas, foram suspensas. Por exemplo, uma coisa que me encantou muito na visita a Israel, entrar em Jerusalém é algo fenomenal, inexplicável o sentimento que a gente tem quando entra em Jerusalém. Agora, ir também ao Muro das Lamentações foi uma coisa que marcou muito, me marcou muito. E você vê que o tempo todo os judeus estão ali no muro, clamando. Então, nesse período, o muro ficou parado, O vazio. muro não funcionou. Nem o muro, nem a Igreja do Santo Sepulcro, nem a Cúpula Dourada, nada. Nada, Olha só. nada, Então, nada, não nada. foi só os judeus, porque assim, nós sabemos que em Israel tá as 3 maiores religiões monoteístas do mundo, concentradas aí. E todas as 3 pararam. Todas as 3 pararam. E não teve assim, Silvia, não teve nenhuma ala, vamos dizer assim, mais radical, que tentou questionar o governo, ou não, os judeus eles entendem facilmente, quando sai assim uma norma do governo, eles acatam prontamente e pronto. Foram medidas nacionais, né? E a partir do momento que baixou um decreto, Uhum. né? Então, no decreto da autorização da polícia multar quem infringisse a lei e até mesmo prender, tá certo? Então, as pessoas obedeceram, assim, tipo, 90% das pessoas obedeceram e a gente está cumprindo as ordens do governo, entendeu? Maravilha, maravilha. Uma outra coisa que me chamou bastante atenção aí, quando nós estivemos em novembro, eu estava, como a gente ficou mais dias em Jerusalém, né? Então eu estava tendo mais tempo para ir ali no muro, estava indo no muro todo dia, na verdade. E a gente vê aquele trajeto, todo ele é muito bem vigiado, como você disse, câmeras, exército na rua, e muitas jovens mulheres, né, do exército. Aí em Israel as mulheres também servem ao exército. Bacana isso, muito bacana. Você estava nos dizendo que isso é uma necessidade de preparar todo mundo. Comenta um pouquinho para a gente sobre isso. Sim, o serviço militar é obrigatório a partir dos 18 anos, tanto para homens quanto para as mulheres. Uhum.
Então, as mulheres têm ainda algumas exceções, tipo assim, se casar durante esse período, ou tiver engravidar e tiver filho, ela está dispensada. Certo. Mas caso não seja assim, ela tem que ir para o exército. Mas essas jovens, é 18 anos também a idade, né? Todo mundo, homens e mulheres. 18. Essas jovens, quando estão chegando nessa faixa etária, 17, 18 anos, há nelas um sentimento de querer ir ao exército? Lógico, desde pequeno. Por que que eles querem ir ao exército? Porque é uma questão moral para o povo judeu, né? Por quê? Para prevenir o que aconteceu no passado, né? O Holocausto, de que isso não vai acontecer mais. Então, hoje Israel tem os judeus têm um Estado e eles estão defendendo o Estado judaico. Então, por isso que eles vão para o exército sem... Não, que tem um ou outro que não, mas na maioria deles é uma questão de honra ir para o exército. É verdade. Você acha, Silvia, que devido a essa preparação bélica e humana de Israel para estar sempre pronto para prevenir um possível ataque, se defender de uma guerra, você acha que isso que faz com que as outras religiões convivam bem com os judeus aí ou não? Não, necessariamente. Dentro de Israel, não, porque veja só, dentro de Israel os judeus são maioria, né? Agora, a questão de Israel não é tanto dentro de Israel, os inimigos, mas como fora de Israel, tá certo? Aham. Tanto que, por exemplo, as comunidades judaicas no mundo, principalmente hoje na Europa, elas estão muito ameaçadas com o antissemitismo, É verdade. né? O antissemitismo crescendo na Europa de uma maneira muito forte. Então, você vê que ali, por exemplo, os judeus, eles vivem em estado de alerta, em muitas comunidades mesmo, com medo de serem atacados, e, enfim. E como já teve muito atentado, onde pessoas morreram, tá certo? Na Europa, na sinagoga, né? Nos Estados Unidos também, tá certo? Então, dentro de Israel, nós estamos um país judaico, né? Então, não tem esse problema aqui dentro. E essa questão da convivência das religiões, a gente presenciou, é muito tranquilo, né, Silvio? Agora, sim, há bairros que judeus não podem entrar, que outras religiões não entram? Há bairros que já são mais fechados? Não, Não, isso não existe. não existe. Não, isso não existe. Todo mundo pode entrar em todo lado, tá certo? Agora, a questão não é essa. A questão é a seguinte, de que, por exemplo, existe alguns, principalmente em Jerusalém, os bairros que são divididos, né, por religião. Então, assim, nós temos o bairro na Cidade Velha, pelo menos, né? Nós temos o bairro judeu, o bairro cristão, o bairro armênio e o bairro muçulmano, tá certo? Então, todo mundo pode. Eu posso amanhã morar no bairro muçulmano, tá certo? Certo. Agora, veja, uma pessoa que não é muçulmana, o que ela vai fazer no bairro muçulmano? Tipo assim, ela não vai se achar ali dentro, É verdade. entendeu? Mas não que seja proibido pela lei. Entendi. Pode, mas não convém. A pessoa não quer, né? A pessoa quer viver dentro daquilo que é a afinidade dela. Essa que é a grande realidade. É verdade. Verdade. Como que você tem... Não sei se eu vou... Na verdade, eu queria saber como que o judeu tem enfrentado essa Covid. Como que eles têm visto isso assim, em questão de família. Aqui no Brasil, a gente, pelo menos pastores, tem orientado as pessoas a ter um tempo de oração em casa. Às vezes estão mandando até uns devocionais para eles. O pessoal está assistindo muitas lives, né? Como que o judeu basicamente faz o seu dia a dia, já que ele não está podendo ir na rua? Mudou alguma coisa na prática diária dentro de casa? Esse tempo maior com a família alterou alguma coisa, não? Então, agora sim, a partir da semana passada já começou a ter uma maior abertura, né? Mas as sinagogas, a princípio, estavam fechadas, tá certo? E agora eles já estão permitindo até 50 pessoas, desde que o ambiente tenha condições
de as pessoas manterem 2 metros de distância de cada uma. Certo, certo. E usando máscara, Uhum. tá certo? Então, nós estamos cheios de restrições, né? Então, a princípio, quando realmente tudo estava fechado, o governo, as pessoas acabavam fazendo na sua casa, né? E assim, e só era a casa o seu núcleo. Então, tipo assim, as pessoas que moram com você na casa, não pessoas que morassem em outra casa, né? Ok. Então, as pessoas acabaram, e a gente pegou, nesse período aí, a gente acabou pegando uma das maiores festas judaicas, que é a Páscoa, onde todo mundo se reúne. Inclusive, Verdade. nessa data, o governo deu toque de recolher, Olha só. para que as pessoas evitar a contaminação massiva. Uhum. Tá? Então, isso aí foi respeitado, né? Como os locais sagrados foram fechados. E agora o muro, eu sei que já está aberto, mas outra vez, até 50 pessoas e mantendo a distância. E com máscara, né? A máscara. Máscara. É de uso obrigatório aqui. Aqui também alguns estados, né, estão flexibilizando, estamos falando assim flexibilizando, porque a maioria dos estados do Brasil não está permitindo ter culto presencial com quantidade nenhuma de pessoas. Mas alguns lugares têm permitido dentro dessas condições. 1,5 metro de distância e álcool em gel na porta e máscaras também. Não é? Israel teve problema com o sistema de saúde nessa época? Houve muita morte pela Covid? Não. Então, toda a questão era não porque evitar a contaminação em massa, para não sobrecarregar o sistema de saúde, Uhum. tá certo? Para que eles pudessem ter lugares para atender as pessoas. Então, Israel encomendou um número massivo de respiradores artificiais. Uhum. Inclusive, Israel fez aqui a tecnologia israelense e não superlotou os hospitais, tá certo? E o número de mortes, nós chegamos a 300 e pouco número de mortes aí, que não, relativamente não é nada, É verdade. tá certo? Em relação, né, a toda essa pandemia e tudo isso. Então, eles atribuem a questão das pessoas terem ficado em casa. Uhum. Né? Então, assim, logo no começo da coisa, quando a coisa explodiu, teve um dia que a contaminação chegou quase 1.000 pessoas por dia, aí o governo entrou com essas medidas de isolamento social. Perfeito. Perfeito. A gente tem recebido, muitas vezes no WhatsApp, visto muito no Facebook, Israel descobriu, aí vem alguma informação sobre o Covid. O que de fato Israel tem sobre vacina, ou sobre medicamentos, sobre o coronavírus? Então, pastor, eu sempre digo para as pessoas que a internet, ela é uma mina de fake news, né? É. Então, assim, as pessoas passam a informação sem saber a fonte do negócio, tá certo? Então, eu sempre digo o seguinte, se você quiser saber a informação fiável de Israel, entre no site da Embaixada de Israel, Israel no Brasil, entre nas páginas dos jornais de Israel, apesar que só vai estar em inglês, não vai estar em português, tá certo? Então, e ali sim você tem notícias fiáveis, tá certo? Então, assim, o que ocorreu aqui foi que Israel conseguiu isolar o anticorpo, que através disso será feita possivelmente uma vacina. Certo, certo. Agora, isso tem um processo, Uhum. né? Isso não é do dia para a noite. Com certeza. A vacina tem que ser testada, a vacina tem que ser aprovada, ela tem que ser patenteada por um laboratório para daí a gente chegar no consumo para as pessoas, para ser administrada, Uhum. tá certo? Então é isso que Israel fez até agora. Então eles estão dizendo que até o fim do ano eles acreditam que vão ter a vacina. Amém. Amém. Muito bom essa informação, porque é uma informação concreta.
Silvia, eu quero lhe pedir uma gentileza, se você permitir. Nós temos gente aqui na live de vários lugares. Eu estou vendo gente de Belo Horizonte, gente de Brasília, gente de São Paulo, do Piauí, a maioria, né? E talvez eles tenham uma curiosidade sobre Israel. Nós temos um tempo razoável ainda, se eles podem fazer alguma pergunta. De repente, tem alguma Claro. coisa que eles querem saber sobre Israel. Então, você que está assistindo a transmissão, que tem desejo de saber alguma coisa de Israel, escreve a sua pergunta e a Silvia podendo, ela vai... Ó, gente do Rio Grande do Norte, seja bem-vindo. Na medida do possível, ela vai respondendo. Nosso desejo, Silvia, nossa oração tem sido voltar em 2021. Sim. Né? Temos sonhado em voltar em 2021. Inclusive, a caravana do pastor Erivelto estava programada para voltar agora em novembro desse ano. Exatamente. Uhum. Fale sobre as águas doces do Mar Morto. Ai, pessoal, esse é outro tema que parece o Covid também. É tanta coisa que eu ouço sobre essas águas do Mar Morto. Eu só lembro das pérolas da Silvia. Ai, Jesus, me ajude. Gente, olha só, vamos lá. A respeito do Mar Morto. Primeiramente, a gente tem que entender que as águas do Mar Morto, elas serão saradas na volta de Jesus. Aleluia. Isso aí está lá no livro do profeta Zacarias. Tá certo? Jesus vai voltar no Monte das Oliveiras, ele vai pisar no Monte das Oliveiras, o monte vai se fender e as águas vão correr para o Oriente. Tá certo? Agora veja, ali no Mar Morto, para vocês terem uma ideia, o nível de sal do Mar Morto é de 32%. O nível de sal de um mar ou de um oceano comum é de 3 a 4%. Então, veja só, é 10 vezes mais. Verdade. Tá certo? Então, as águas doces que tem ali não é dentro do Mar Morto. Ela é fora do Mar Morto, do lado das montanhas da Judéia. Sempre teve água doce ali. Por quê? Porque a montanha, quando chove, ela absorve e a água fica lá no pé da montanha. Tá certo? E se você for pegar uma água doce e misturar ela com uma água de 32% de sal, é como você misturar água com azeite. Elas não se misturam. Aí no Brasil a gente tem um fenômeno dos Solimões com o Amazonas, não é? Exato. Elas não se misturam. Porque o pH delas é diferente. Tá certo, gente? Então, assim, quando a gente fala das águas do Mar Morto, na realidade o Mar Morto está descendo o seu nível. Cada ano que passa ele está mais baixo. Né? Por quê? Porque ele já não recebe as águas do Jordão, ele recebe muita pouca água do Jordão. Então ele vai descendo, vai descendo, vai descendo, e já desceu mais de 30 metros no seu nível. Uau. E segundo os estudiosos, em 50 anos não vai existir Mar Morto. Se ele continuar a descer no nível. Tá certo? Mas pode ser que em 50 anos muita coisa mude. Né? Então, no momento agora, é o que acontece com o Mar Morto, tá certo? Então, essas águas que tem ali, elas não influenciam em nada a questão das águas salgadas do Mar Morto, porque para você poder cobrir aquela porção enorme de água salgada com essa salinidade, você precisava de pelo menos 5, 6 vezes o tamanho do Mar Morto normal. Tá certo? Maravilha, maravilha. Silvia, estão perguntando aqui, qual a diferença entre judeu, hebreu e israelita? Nenhuma, é a mesma coisa. Tá certo? A diferença que tem é israelense. Tá certo? Israelense é quem nasceu em Israel. Israelense é cidadania. Tá certo? Okay. Judeu, israelita e hebreu é religião. Muito bom, muito bom. Fale sobre a produção agrícola no deserto. Gente, é coisa linda, o deserto de Israel
todo cheio de planta. Extraordinário. Fala um pouco sobre a produção Exatamente, agrícola no deserto. porque o deserto, ele é irrigado, né, com irrigação artificial, a irrigação por gotejamento, e então propicia que o deserto seja fértil, porque 60% do território israelense está no deserto, então é uma terra que precisa ser usada, Aham. tá certo? Então aí eles construíram mangueiras, né, é uma tecnologia de irrigação que é feita nas áreas de sertão. E funciona, né? Vocês viram aqui que funciona. Principalmente, vocês viram lá a plantação das tâmaras, muitas tâmaras sendo plantadas no deserto. Muita, Tama. Os judeus pretendem construir o terceiro templo? Olha, essa é outra pergunta do milhão, né? Então, assim, as pessoas falam do terceiro templo. Falar do terceiro templo é como falar da volta de Jesus, tá certo? A gente a gente crê que ela existe, mas a gente não sabe quando, né? Então, para você reconstruir o terceiro templo, se for lá no local que é hoje, tem que ser, que hoje lá está a cúpula dourada, né? Aham. Então você tem que tirar o pessoal de lá, né? E aí a gente está falando de guerra, tá certo? Então, pessoal, não existe nada de concreto lá em cima, tá certo? Quem esteve lá viu que aquilo ali é um dos locais mais seguros do mundo, tá bom? E nós temos também várias teorias a respeito de como seria o terceiro templo, né? Os judeus acreditam que ele já está pronto, que ele vai descer do céu, os outros acreditam que vai ser na vinda do Messias. Enfim, não é um tema unânime, Verdade. uma resposta unânime a respeito desse tema. Na verdade, escatologia sempre vai ter várias linhagens, várias escolas, né? E aí a gente vai. E todas elas vão ter um certo fundamento bíblico. Então, realmente, muita gente especulando aí, Covid, com o fim dos tempos, nada disso dá para a gente. Nós fizemos uma live, Silvio, com um amigo meu de Belo Horizonte, e ele disse: não marque a volta de Jesus por eventos. Eventos não definem a volta de Jesus. Exatamente. Alguém perguntando aqui, qual é a época das cerejas? A época da cereja em Israel é a época do verão, julho e agosto. A colheita dela, né? Maravilha. Gente, em Israel você vê tanta fruta, coisa linda. O processo de dessalinização, de que forma é utilizada essa água? Então, o processo de dessalinização da água, ele ocorre principalmente na cidade de Eilat, né? Que é toda a água da cidade vem dessa tecnologia. Agora, esse é o último processo que Israel usa para obter águas doce, porque é caro, não é? Precisa de uma tecnologia, enfim. Então, ela é realizada lá, exatamente, é realizada lá no Mar Vermelho, na cidade de Eilat, tem a maior estação de dessalinização da água, e também tem uma quantidade que eles podem tirar do mar, né? Porque senão você acaba tirando uma coisa, ou seja, cobre o pé e descobre a cabeça, né? Então, tem uma quantidade que você possa tirar para que você não venha também afetar a quantidade da água ali do Mar Vermelho, ou enfim, acabar prejudicando de um outro lado. E aí essa água é usada, né? Uma água doce que é usada para que as pessoas possam usá-la nas suas casas. É água que chega às casas. Mas a proporção dessa água usada para a população não é muito grande, né? Devido ao custo. Israel tem outras fontes. Ela é usada principalmente na cidade de Eilat, mas eles estão querendo estender mais, né? Fazendo mais plantas, enfim, eles estão querendo estender mais isso, tá? Mas a principal fonte de, como se fala, de obtenção de água doce de Israel é o Mar da Galileia, tá certo? E depois é a água de perfuração, né? As águas que ficam no pé da montanha. E a terceira é a dessalinização da água. Ótimo. Luciano está perguntando, os territórios administrados pela autoridade palestina também estão ou estiveram em isolamento? Também, sim. A autoridade palestina entrou em isolamento. Belém está fechada. Uhum. Belém é um território palestino? Sim, Belém é território palestino, está fechado, né? A fronteira que passava com Jerusalém
desde que começou toda essa onda de Covid. Maravilha, muito bem. É, a questão do turismo, Silvia, você já disse que ainda não tem uma data definida, mas as agências já fazem uma previsão, a possibilidade, acredita-se em possibilidade do turismo voltar ainda esse ano, não? Então, as melhores previsões, as mais otimistas, falam de setembro, Aham. né? Mas a gente não tem nada de concreto a respeito disso, entendeu? São só projeções. Porque também vai depender das situações dos outros países, né? Porque como Israel recebe gente do mundo inteiro, se a situação interna estiver resolvida, mas a externa estiver alarmante, fica grave do mesmo jeito. Né? Silvia, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Como é se uma pessoa quiser estudar em Israel? É possível alguém estudar em Israel não sendo judeu? Fazer um intercâmbio, uma faculdade, é possível? Sim, é possível, mas você precisa ter. Sim, só que você precisa ter a autorização da faculdade, né? Você precisa se manter ali nos critérios que é pedido pelo governo de Israel para que você venha estudar daqui. Aí você submetendo-se a isso e passando sem nenhum problema. Uhum. No início da transmissão, você disse que, inclusive, eu pensava que fosse uma das maiores rendas de Israel, o turismo. E você disse que não é a principal renda de Israel, não é o turismo. Israel, basicamente, quais são as principais fontes do governo de renda em Israel? A principal entrada de Israel que mantém o país é a alta tecnologia. Uhum. A gente É isso viu aí, aí é a fonte de Israel, sim. a gente viu Depois vem a. muita. Então, Pode ser. depois vem até essa tecnologia mesmo aplicada. Então, essa tecnologia é aplicada para a agricultura, é aplicada para o gado, para a medicina, ela é aplicada na questão da segurança, né, de aeroportos, enfim. Então, é uma tecnologia que ela se estende. Então, a tecnologia, ela é realmente a fonte maior e a mais forte de Israel. Uhum. A Miriam colocou turismo. Eu fiz exatamente essa pergunta, Miriam, perguntando sobre turismo. Lógico, é uma fonte, mas não é a principal. Né? A Silvia acabou de nos Não. orientar aqui. Mesmo porque o problema do turismo, ele é afetado por dois grandes problemas, né? Nós temos um problema de que quando aqui existe algum tipo de conflito, o Uhum. turismo para. Verdade. E a segunda é que, como nós estamos falando de turismo, a gente está falando de dólar. Uhum. Então, por exemplo, Volátil, se o né? Brasil, no caso, o dólar explode aí, o brasileiro não vem para cá. Verdade. Entendeu? Verdade. Então, às vezes, a gente está muito vulnerável a esses dois aspectos. Por isso que Israel não vive do turismo, tá certo? Não pode depender, porque senão a variável muda muito, né? Exatamente. Interessante. Silvia, o brasileiro, ele se fala muito aqui no Brasil do Oswaldo Aranha e de Volta de Minerva, e que isso trouxe para Israel um carinho pelo Brasil. Fala para a gente alguma coisa concreta em cima disso. Do que? De Oswaldo Aranha? Assim, como que se de fato esse fato do Oswaldo Aranha, se isso de fato mudou o olhar de Israel para o Brasil, como que o judeu vê o Olha, brasileiro. Oswaldo Aranha fez ele participou na época, né? Ele entrou na história por causa da votação na ONU. Uhum. Agora, esse tema que você tocou é muito importante porque esse é uma outra lenda urbana que as pessoas têm, né? O voto de Minerva. Uhum. Oswaldo Só que Aranha diz não lá deu na o voto de lenda, não Minerva, foi o voto dele. tá certo?
o voto de Minerva, né, seria o voto que decide, tá bom? Exato. Mas não foi assim, porque foram 33 votos a favor, tá certo? 13 contra Uhum. e 10 abstenções. Então, veja que Oswaldo Aranha não deu. O que Oswaldo Aranha fez? Ele era o presidente da mesa e ele fez um grande lobby para que os países que faziam parte do Conselho das Nações Unidas votassem a favor da partilha, Ok. tá certo? Da partilha da terra. E a partir daquele momento haveria um país judaico e um país árabe, Uhum. tá certo? Então foi isso que Oswaldo Aranha fez. Agora, Oswaldo Aranha, ele é homenageado aqui em Israel, ele recebeu nome em algumas ruas e também em algumas praças ele tem um busto, tá certo? Que legal. Mas a gente tem que ter em conta que isso foi em 1947, Uhum. né? Então, assim, está um pouquinho longe do israelense atual essa história, né? Então não é algo Então, que é assim, tão presente. lógico que ficou na história, tá certo? Lógico que ficou na história. E o israelense em si, ele gosta muito do brasileiro. O brasileiro, na realidade, é um povo que todo mundo ama, né? Porque o brasileiro é um povo alegre, o brasileiro é um povo receptivo, o brasileiro é um povo alegre. E por que o povo gosta do Brasil? Futebol, né? Então, quando se fala de Brasil, se fala de futebol, tá certo? Pelé. Pelé, exatamente, né? Então, esse é um pessoal mais antigo, mas o pessoal mais novo Neymar, Ronaldinho. enfim. Neymar. Exatamente, né? Então, não tem como a gente tirar isso da nossa identidade, né? O futebol e o samba, né? Porque o Brasil é conhecido no mundo todo por isso, tá certo? Então, isso é uma identidade brasileira, tá certo? Então, o brasileiro é muito querido em Israel e quando é época de Copa, a maioria dos israelenses são torcedores do Brasil, Oh, yeah. né? Então, sem dúvida nenhuma, o Brasil tem isso de ser um povo muito receptivo, Uhum. né? E principalmente agora, com essa questão toda aí dessa vinda massiva dos brasileiros para Israel, Uhum. né? E aí o brasileiro, nos locais turísticos, vocês viram isso, né? Inclusive tem gente falando em português já, Verdade. né? Por causa o Brasil, antes do Covid, né? Ele estava como o país da América Latina que mais mandava turistas para cá. Que maravilha. Que maravilha. Pois Eu é. fui, eu fui fazer uma compra aí em Jerusalém, né? E aí, a hora que eu experimentei o terno, o vendedor disse para mim, pastor, top das galáxias. Exatamente, exatamente. Se você andar naquela cidade velha, então todo mundo fala português. Exato. Aí ele me mostrou o Exatamente. WhatsApp dele, cheio de Cheio de contato pastor. brasileiro. Lotado de contato brasileiro. É assim mesmo. Vamos ver agora depois dessa crise, né? E como que o brasileiro vai voltar para Israel, né? Porque a subida Verdade. do dólar, né? Aham. A questão da falta de emprego. Vamos ver como é que vai ficar as coisas. Verdade. É, aqui, como está o mundo das alimentações da pandemia, nós já falamos a respeito, né? Está voltando gradativamente com o uso de máscara, mas esteve totalmente parado. Fizeram uma pergunta aqui. Em Israel, é comemorado o Natal em algum lugar? É comemorado o nascimento de Jesus? Sim, os cristãos, Convive bem tá certo? Dentro da demais. comunidade cristã, é uma data comemorada, sim, sim, mas não é feriado nacional, tá certo? Ah, nós somos em igreja, inclusive, decorada, né, Silvio? Com bolinhas de Natal e tudo. Você nos conduziu até alguns lugares. Exatamente. Eu vi aqui também. Peraí. Eu vi uma pergunta se o governo está dando alguma ajuda financeira nesse momento da pandemia.
O governo de Israel está Então, ajudando financeiramente o os governo autônomos. Então, você tem que entrar dentro dos critérios, Uhum. tá certo? Então, seria o seguro-desemprego, Hum. tá certo? Mas aí cada caso é um caso para o governo, Aham. tá certo? Silvia, como ou por que você foi morar em Israel e como foi o processo de adaptação? O processo de adaptação foi punk, né? Muito punk. E leva muito tempo, tá certo? Não é do dia para a noite, né? E eu vim morar em Israel porque eu me casei. Bacana, bacana. Você teve no Brasil esse ano, não foi? Eu tive em janeiro no Brasil. Eu vi seguindo suas postagens. Pessoal, a Silvia estava falando comigo em um outro momento. A gente vai ver a possibilidade de marcar uma outra live para tratar sobre pontos específicos. E a gente pensou no primeiro deles ser sobre o Holocausto. Silvia, deixa um gostinho de alguma coisa para a gente marcar essa live. Porque, assim, é um dos lugares mais impactantes que a gente vai no Museu do Holocausto. Assim, é fantástico, você sai impactado. Fala um pouquinho para a gente já deixar esse aperitivo para o pessoal para uma próxima live. Então, o Holocausto talvez seja a história do povo judeu mais perto de nós, não é? E, em termos de tempo, né? Agora, ele trouxe desdobramentos até os dias de hoje, para o povo judeu, enfim, o fim da Segunda Guerra Mundial e tudo isso. Então, quando nós falamos de Holocausto, a gente tem que entender alguns pontos importantes, né? Por que ocorreu o Holocausto, de vários aspectos, e as suas consequências, tá certo? Então, assim, ir ao Museu do Holocausto é você ver aquilo que realmente aconteceu. Sem máscaras e sem nem para mais nem para menos, né? Agora, a mensagem maior do Holocausto é de que para que isso não venha acontecer de novo, as pessoas precisam ser educadas. Isso precisa vir através da educação, né? O que foi o antissemitismo, porque ele está aí até os dias de hoje. Ele não morreu com o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Então, a gente entender a origem das coisas, né? E muito diferentemente do que as pessoas possam pensar, o Holocausto, ou antissemitismo, melhor dizendo, o antissemitismo, ele começou na época romana, né? Quando os judeus começam a sair de Israel, tá certo? Então, e aí a gente começa a entender o porquê das coisas, tá certo? Então, é um tema que eu, particularmente, eu me lembro muito bem, eu me lembro que eu estava em Israel, assim, logo no princípio, né? E eles me perguntaram se eu pudesse voltar no tempo, porque eles sabiam que eu era cristã, se eu queria voltar na época de Jesus para ver a Jesus. Eles me fizeram essa pergunta. E eu olhei para eles e falei, não. Se eu pudesse voltar ao tempo, eu gostaria de voltar para a Segunda Guerra Mundial, para poder salvar alguns judeus. Por quê? Aí eles olharam para mim e falaram, mas por que se você é cristã? Eu falei, exatamente por causa disso. Porque Jesus era judeu. Que maravilha. Né? Jesus era judeu e é inconcebível para mim acreditar no Messias judeu e odiar o seu povo. É verdade. Né? É algo para mim não tem comum, não tem nexo, né? E além do que, eu disse para eles, olha só, eu não preciso voltar à época de Jesus
para saber que ele existiu e crer nele. Eu não tenho essa necessidade. Mas bem-aventurado é quem não viu e creu. Né? Então, eu acho que o Holocausto, o tema do Holocausto é um tema muito importante. Cada vez, quanto mais nós avançamos no tempo, né, para que isso não caia no esquecimento coletivo. Uhum. Verdade, verdade. Nós vamos marcar uma live para a gente tratar mais especificamente sobre esse assunto. A Silvia, alguns meses atrás, acho que meses, começou o canal dela no YouTube. Deixe seu endereço aí, senhor, para as pessoas te seguirem. São vídeos rápidos, eu tenho observado 7 a 10 minutos no máximo, mas muito esclarecedor. Eu acho que você vai ter uma fonte confiável sem misticismo, sem fantasias, para aprender muita coisa. Deixe seu endereço aí para a gente, por favor, Silvia. Então, pastor, o meu endereço é Silvia Guia em Israel. Silvia Guia em Israel, né? E como você disse, eu procuro fazer coisas que as pessoas possam entender, tá certo? De uma maneira fácil. Exato. Porque eu parto do princípio de que Deus é simples. Amém. Não é? A palavra de Deus é simples. É verdade. Quando a gente quer enfeitar o pavão, não funciona, tá certo? Sem enfeitar o pavão, tá certo? Então, eu acredito nisso para que as pessoas possam entender, tá certo? Sobre vários temas. E aí, eu acredito assim, eu gosto muito do povo judeu, pastor, porque o povo judeu, a base dele é o estudo. A base dele é o conhecimento. Maravilha. Então, é lá, né? É na fonte. Então, quando você vai na fonte, você não erra. É verdade. Ou a possibilidade de errar é menor, né? Então, a gente procura fazer isso para que todas as pessoas possam entender, ter uma linguagem universal. Porque, veja só, eu como guia, eu não lido com pessoas só estudadas, ou pessoas com PhD, professores, doutores, juízes, não. Eu lido com o povo comum. Né? Com aquele que pagou a sua viagemzinha 72 vezes e veio para cá, e é o sonho da vida dele, e talvez o que ele conheça de Israel é só da Bíblia, tá certo? Mas eu tenho um compromisso com essa pessoa também. Verdade. Para que ela possa entender. Exato. Não é? Então, esse é o objetivo do canal. E quanto a isso, a gente percebe isso, sabe, sendo guiado por você aí, que realmente você nos traz profundidade, mas de uma maneira que todo mundo entenda. Nosso grupo era um grupo bem extenso, né? Quase 40 pessoas, se não me engano. E mesmo assim a gente percebe que, independente do grau de instrução, todo mundo consegue entender pela simplicidade que você usa em fazer as coisas, sem, como você mesmo disse, sem enfeitar o pavão. Silvia, eu queria lhe pedir uma coisa. O Instagram, nós não temos mais do que 10 minutos, porque com 1 hora de transmissão, né, eles estão encerrando. Então, depois a gente queria fazer uma oração antes de encerrar. Se alguém tiver mais alguma pergunta, manda aqui. Estou vendo os pastores comentando. Deixa eu mandar um abraço para todo mundo aí que entrou. Gente, beijo para todo mundo aí, o pessoal que está no meu Face, o pessoal que está no Instagram, o pessoal que eu guiei, o pessoal que eu não guiei, tá certo? Entrem lá no YouTube, no meu canal, eu procuro subir alguns vídeos por semana, tá certo? E também vocês podem sugerir temas, tá certo? E aí eu vou, então, discernindo sobre isso, tá certo? Colocaram aqui, conheci a Silvia no Loucos por Viagem. Uma bênção seus vídeos, Silvia, estou compartilhando, bem explicativos. Maravilha. Quero te pedir um favor, Silvia, antes de nós orarmos para encerrar. Escolha um texto, qualquer texto bíblico, ou uma bênção, e ministre ela aqui para a gente em hebraico,
Um salmo, um Olha, trecho de um rapaz, salmo. agora eu precisava pegar minha Bíblia em hebraico. Espera aí. Pessoal, Vamos lá. muito obrigado por estar conosco, viu? Vamos ver essa Peguei ela em maravilha. hebraico. Vamos lá. Amém. Perguntaram se o hebraico é muito difícil de aprender, Silvia. É mais fácil falar em línguas. Amém. Olha só, para você perguntou que é difícil de aprender hebraico, dá uma olhadinha nele aí. Pois é. Eu Tá tenho uma certo? Torá aqui, eu fico olhando para ela assim, meu Deus. Pois é. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, os Salmos, porque aqui não. Deixa eu ver se tem. Porque os Salmos no hebraico, ele tá. A compilação dele é diferente. Perfeito. Uhum. Deixa eu ver aqui, Salmo. E também ele não vem em números, ele vem em letras, então eu tenho que fazer conta. Não se preocupe, não. Faça a leitura e depois você fala só qual é o trecho que você leu. Pois é, tem que achar ele em hebraico. Deixa eu ver aqui, só um pouquinho. Olha, eu vou ler, pessoal, para ser mais fácil para vocês. Vamos ler o começo de todas as coisas, que é Gênesis. Então vamos lá para o livro de Gênesis. Primeira de Gênesis. Primeiro, capítulo 1, versículo 1. Tá certo? Bereshit. Bereshit em hebraico, no começo. Ok? Então, olha assim, tá escrito assim. Versículo 1. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ve'haaretz הייתה תוהו ובוהו. וחשר על פני תהום ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. Então, olha só, o que eu li para vocês? No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Tá certo? Então, eu li para vocês uma palavra que é muito famosa em hebraico, tovavou. Tovavou é caos. Tá certo? Então, havia um caos, o Espírito de Deus, em hebraico, pairava, é a palavra mais correta a ser traduzida, tá certo? O Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Então, a gente vê o quê? E aí, vou ler o terceiro para terminar com você. Veire Elohim etaor kitov. Veivdel Elohim binaor vebina kosher. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Maravilha. Né? Então, esse é o primeiro de Gênesis, que na realidade é marca uma tradição dentro do judaísmo que tem que ver com o sábado, que toda sexta-feira, vocês se lembram disso nos hotéis, não é? Eles acendiam o quê? A vela do sábado, não é verdade? É verdade. Porque Deus disse, haja luz e houve luz. Né? Então, o sábado é uma lembrança da criação também. Amém. Né? Então, foi esse o texto que eu li para vocês, de Gênesis, primeiro 1:1. E eu espero que vocês tenham gostado desse texto em hebraico. Lógico que eu li em hebraico, né? E para você poder ler em hebraico, você tem que conhecer o alfabeto, né? Senão não dá para ler. Mas é muito interessante e é muito também edificante você saber palavras, pelo menos em hebraico, tá certo? Então, olha só, como vocês estão vendo aqui para a gente encerrar, não é? Vocês estão vendo aqui o nome da Bíblia em hebraico, chama-se Torá, Neviim, Ktuvim, que juntando as três primeiras letras,
se fala Tanakh. Tanar. Ok? Então, Torá são os 5 primeiros livros, o Pentateuco. Ketuvim são todos os outros livros que não sejam os profetas. Como, por exemplo, Ruth, Cantares, Salomão, Eclesiastes, Crônicas, tá certo? Então, o último são os Neviim, não é? Desculpa, são os Ketuvim, Neviim e Ketuvim. Então, os profetas, os profetas maiores e os profetas menores, né? E também o livro de Josué entra em Ketuvim, tá certo? Então, isso aqui, exatamente. Então, a Bíblia em hebraico, né? Ela começa em Gênesis e ela termina no livro de Crônicas. Tá certo? Exatamente. Então, a dispensação, a compilação dos livros é diferente. A Bíblia em hebraico não termina em Malaquias. Legal. Tá certo? Isso é uma... Exatamente. Porém, a Bíblia nossa, não é? Tem uma Bíblia aqui, que a Bíblia protestante, no caso, tá certo? Ela tem os mesmos livros sagrados da Bíblia hebraica, né? Porém, ela está compilada diferente, né? Mas são os mesmos livros canônicos. Perfeito. Tá bom? Então, é a mesma coisa, porém, a divisão apenas que vem diferente. Que coisa boa. Então, lembrando aqui, pede ela fazer aquela saudação que fizemos quando entra em Jerusalém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Criador do Universo. Aleluia. Né? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bom, nós estamos chegando perto do fim, Silvia. Daqui a pouco o Instagram vai cortar a conexão. Vai cortar. Eu quero te agradecer de coração. Imagina, obrigada a vocês. Espero que em 2021, voltando em Israel, a Silvia possa nos guiar novamente. Viu? Eu tô assim, pastor, sabe como é que eu tô? Eu tô esperando, né? Como dizem em hebraico, Mabul. Mabul é dilúvio. Tá certo? Mabul. Então, assim, a gente tá na seca, né? Então, quando soltar o negócio, espera aquele dilúvio de gente voltando, tá certo? Brasileiros, por favor, venham para Israel, tá certo? Então, para que a gente possa... vai Brasil! Vai Brasil! Vai Brasil! Abraço, gente. Então, assim, que vocês voltem a Israel de volta, né? Venham à casa do Pai. Não esqueçam de nós. Amém. Que o primeiro passeio desse povo seja para Israel. Amém. Quero te agradecer de coração e quero fazer uma oração para a gente encerrar, Silvia. Amém, claro. Nessa oração eu quero citar o texto que a Silvia leu, queridos. Não se preocupe se parece que está em caos. O Espírito Santo continua pairando e Deus pairando está sobre no as controle. águas. Tudo está nas mãos do Senhor. Bendito seja o Eterno, que tem o controle sobre todas as coisas. Amém. Amém, querido. Vamos orar? Obrigada, shalom, gente. Até mais, até a próxima. Amém. E a gente se vê. Vamos marcar. Beijo a Vamos todos. fazer uma próxima live temática. Amém. Fique ligado aí. Um abraço. Pai amado e santo, em nome de Jesus. Amém, querido. Muito obrigado, meu Deus. Nós te louvamos. Obrigado por esta tarde aqui no Brasil, já início de uma madrugada em Israel tão maravilhosa. Nós te agradecemos pela vida da Silvia, da sua família. Pedimos a bênção sobre Israel, sobre o Brasil, sobre cada família. Que o Senhor nos guarde até que tudo isso passe, Senhor, que nós possamos continuar buscando o direcionamento do Senhor e quando passar, nós possamos, meu Deus, continuar andando no centro da tua vontade. Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, te agradecemos por esta live, em nome de Jesus. Amém. Amém. Silvia, muito obrigado. Amém. Deus abençoe, uma ótima noite. Agradeço Shalom, Laila Tov. Shalom, Laila Tov. Agradeço o esposo que emprestou você para nós esse tempo. Tem problema. Laila Tov. Boa noite, Brasil. Boa noite.